Eu não sei se está muito cedo para falar de leitura de Natal, mas eu sei que é sempre época de falar de leitura aconchegante que deixa nosso coração quentinho. Oi gente, eu sou a Yuri Simões do Minha Vida Literária e hoje eu vim trazer para vocês a dica de um dos romances mais gostosos que eu li nos últimos tempos, lançamento de uma autora que eu gosto demais. Um Amor 5 Estrelas é o lançamento da Beth O'Leary no Brasil, com tradução da Laura Poe e da Sofia Soter. Não é segredo que eu sou fã da Beth O'Leary, inclusive Mesa para Um foi um dos meus romances favoritos do ano passado e é por isso também que eu tava louca para ler mais uma história da autora. E esse aqui já vem com alguns elementos, né, que não tem como não chamar minha atenção. É uma história que se passa em época de Natal e tem toda a magia natalina, tem um cenário extremamente aconchegante e tem um mocinho que é brasileiro. Sério, gente, foi absolutamente tudo pra mim ver uma citação de A Grande Família e de Los Hermanos num livro gringo. Um Amor 5 Estrelas vai contar a história da Izzy e do Lucas. Eles trabalham juntos num hotel que, depois de já ter enfrentado muitas adversidades, está prestes a fechar suas portas. Justamente por isso, a equipe do hotel precisou ser diminuída e a Izzy e o Lucas passaram a ter que trabalhar juntos na recepção, além de fazer várias outras funções, como tentar encontrar uma saída para evitar que o hotel venha à falência. Mas o grande ponto é que a Izzy e o Lucas se detestam e eles também adoram competir um com o outro. Então, quando a Izzy encontra 5 anéis na salinha de achados e perdidos do hotel, decide que ela vai encontrar os donos daqueles anéis, isso também se transforma numa competição entre os dois. E vai acabar mexendo bastante nas emoções que eles carregam, até porque existe uma grande atração entre os dois. O livro já começa de uma forma muito peculiar. A gente já tem, desde o início, uma carta da Izzy pro Lucas do Natal do ano anterior se declarando para ele. E aí, então, a gente tem a resposta do Lucas de uma forma um tanto quanto fria e insensível, justificando o porquê de existir essa inimizade entre os dois. Só que desde o começo também fica evidente pra gente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o Lucas não faz ideia de tudo aquilo que a Izzy sente por ele. Só tendo base desse conflito, a gente já consegue perceber que essa é uma história bastante leve e também bastante divertida. Foi um dos livros mais engraçados da Beth O'Leary e que me proporcionou uma leitura muito gostosa. É aquele livro que, assim, eu sentei para começar a ler, quando eu vi eu já tinha lido metade dele quase que de uma tacada só e sem sentir. E ao mesmo tempo que ele é leve e divertido, como os livros da Beth O'Leary costumam ser, ele também é um pouco diferente dos demais. Que em geral os livros da autora eles têm essa atmosfera de leveza, mas que guardam algum tipo de segredo ou algum tipo de drama maior que com o tempo aparece na história. E esse livro não, ele não tem dramas, gente. Aqui a gente tem apenas a comédia romântica pura e simplesmente. É bem realmente uma cara de leitura de Natal, ou que poderia um filme facilmente ser adaptado pela Hallmark. Sim, os personagens, eles têm questões mais dramáticas, né, no passado deles, que faz, né, com que cada um tenha sua bagagem própria e justifique, né, porque eles agem como eles agem no presente, mas é isso, né, é o máximo que a gente vai ter de drama na história. Da mesma forma que a gente também não tem esse conflito aí que vai ser extremamente preocupante, extremamente dramático. Se a gente for pensar bem, ele é até algo um pouco mais frágil, né? Que seria resolvido por meio de uma conversa, para se evitar falhas de comunicação. Mas aquilo, né? Eu acho que a autora ela constrói muito bem os motivos para que essa conversa não venha a acontecer ou demore para acontecer, né? Enfim, eu acho que essa dá a tônica para o livro, para o tipo de história que a gente encontra aqui. E embora esse não seja um livro que tenha grandes cargas dramáticas, ainda assim a autora coloca, né, pinceladas de reflexão ou mesmo de um certo sabor agridoce em algumas passagens da história. Tem uma passagem mais aqui no final, que foi acho que uma das minhas citações favoritas do livro, que fala o quanto na vida
tem algumas coisas, momentos, pessoas, objetos que a gente invariavelmente vai acabar perdendo, que isso vai deixar um sabor meio amargo, de um certo vazio pra gente, mas que faz parte da vida, que a gente vai ter que passar pelo luto daquilo e ainda assim seguir vivendo, e que aquilo acaba se transformando em memórias que a gente guarda com a gente e em motivações também para seguir em frente. Eu achei isso muito verdadeiro e que tem muito a ver com a própria história, mesmo que ela não tenha uma carga dramática e tão evidente. E eu também gostei demais porque o livro também mostra, né, do quanto é desgastante a gente ter que viver com essa pressão do ter que aproveitar cada momento, fazer cada momento valer a pena, fazer com que tudo tenha um grande significado. Às vezes a gente só quer um momento para ficar sentado em casa de boa, lendo um livrinho e que não precisa ter um grande significado por detrás, sabe? É muito desgastante viver com essa pressão. Então eu gosto de como o livro incorpora isso na história e como ele também demonstra isso na leitura, justamente por ele ter essa leitura que vai ser uma leitura de conforto, de aconchego, e que vai ter muito dessa magia realmente natalina. Então ele tem a questão do clima aconchegante, esse cenário de certa forma familiar, porque eles trabalham nesse hotel em que eles são muito próximos dos donos, toda a equipe ali é muito próxima entre si. É sem dúvidas o livro mais aconchegante da Beth O'Leary e que tem tudo a ver com esse clima de Natal. Então se você já está montando aí a sua listinha de leituras para dezembro, não deixa de incluir esse daqui. Uma coisa que eu acho muito legal também foi como a autora construiu esses personagens, o quanto ela vai demonstrar como a gente muitas vezes é muito mais daquilo que a gente aparenta e como a química entre os dois funciona muito bem. Então existe também cenas de alta tensão entre os dois, aquele tipo de cena que a gente fica realmente ali, né, com frio na barriga, sentindo a proximidade entre o casal, e ao mesmo tempo esse é um livro que não vai ter cenas eróticas. O tipo de erotismo que a gente encontra aqui é e se amaram por toda a noite, virou a página. Eu não acho que o livro fica perdendo em alguma coisa por não ter esse tipo de cena. Na verdade, eu acho que funciona muito bem pro tipo de romance que a gente encontra aqui, pro tipo de atmosfera geral da história. Como eu falei, o livro não deixa em nada a perder a questão da química entre o casal, mesmo que você não tenha cenas explícitas de sexo acontecendo. E essa construção de personagens é também muito gostosa, especialmente se a gente pensa que o Lucas é brasileiro. Então eu gostei muito das referências que a autora coloca aqui. Como eu mencionei, é um livro que vai citar a Grande Família, Los Hermanos, vai ter um pouco da nossa culinária, vão ter algumas menções a palavras e expressões em português, e é claro que ela também menciona cenários brasileiros. Então eu sempre acho muito gostoso a gente ver, né, nosso país, a nossa cultura sendo homenageada por autores de fora, especialmente quando isso é feito com carinho e com cuidado, como foi feito aqui. E para quem gosta então de finais de comédias românticas, né, que vão ter ao grande estilo com cenas de aquecer o coração, esse livro entrega demais. Inclusive eu gostei muito porque a cena que seria clássica de comédia romântica para fechar a história não é a cena que fecha a história. A gente ainda tem um pouquinho mais acontecendo depois e que eu acho que foi a finalização perfeita para o livro. Manteve o ritmo dele de um jeito muito gostoso e deu o final que a história pedia. Então se você está buscando uma leitura gostosa, uma leitura para te tirar da ressaca literária, que não vai ser um livro cheio de altos e baixos, mas sim aquela leitura para te abraçar, Um Amor 5 Estrelas é a minha recomendação. E fala sério, a coleção de livros da autora tá ficando cada vez mais linda, né? Se você já leu Beth O'Leary, me conta nos comentários qual é seu favorito. Se você ainda não leu, tem curiosidade de começar por qual? Muito obrigada por ter assistido a esse vídeo. Já aproveito e peço para você deixar aqui a sua curtida, que é uma forma simples e muito importante de ajudar o meu trabalho. Se você tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também lá no Instagram, que por lá a gente tem um contato mais próximo todos os dias. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.